Carta ao cidadão brasileiro, a nova Previdência. Vitor Roberto Correia de Souza. Cheguei a pensar em dirigir esta carta-ensaio ao Presidente da República. Mas, sendo ele o subscritor da nova Previdência, penso ser medida dispensável. Assim, entendi ser mais produtivo enviá-la a todo o Brasil, a todos os cidadãos e representantes políticos desse país continental de mais de 200 milhões de habitantes, a todos os eleitos para mudar a legislação brasileira, ou mantê-la como está, a todos os 513 deputados e 81 senadores, que nos dirão se, e em que medida essa nova Previdência poderá existir. Em verdade, ideal seria que tivéssemos uma única reforma que perdurasse por longos anos e permitisse ao brasileiro a segurança, a educação e o planejamento previdenciários adequados. Após um longo período determinado de uma reforma que cumprisse esses objetivos, uma avaliação dos resultados financeiros e atuariais deveria ser realizada, de acordo com a atualização de padrões econômicos, trabalhistas e demográficos do país, durante o curso desse período pré-determinado. Essa revisão permitiria os aprimoramentos devidos ao sistema, mas com segurança jurídica e previsibilidade. Algumas regras de transição, além de outras medidas estatais, poderiam ajudar bastante nessa reforma ideal. Além disso, qualquer alteração no direito previdenciário deve ser feita, como toda e qualquer providência estatal, de modo justo e isonômico, equilibrado e técnico, sem afogadilho, com a participação aberta e ampla da sociedade e dos órgãos técnicos que trabalham com direito previdenciário no seu dia a dia. Não deve ser feita apenas por economistas. Assim posto, todos os espectros da sociedade devem participar de uma boa e técnica reforma previdenciária: servidores civis e militares, servidores federais, estaduais e municipais, trabalhadores seletistas e servidores públicos, associações e sindicatos de empregadores e empregados, trabalhadores rurais e urbanos, beneficiários previdenciários e assistenciais, etc. Sem a previsão de qualquer privilégio excludente, permitir-se-ia uma reforma legítima e horizontalmente justa, e, de outro lado, a reforma previdenciária ideal, para ser feita de modo honesto e transparente com o representado, deveria prever não só as modificações necessárias na Constituição, como também, de modo verticalizado, as decorrentes reformas infraconstitucionais, nas leis que regulamentam os direitos previdenciários previstos constitucionalmente, tais como a Lei 8.212/91, 8.213/91, 8.742/93 e LC 14220113, bem como em normas infralegais, como o Decreto 3.048/99 e a Instrução Normativa 77/2015 do INSS. Essa reforma, horizontal e vertical, a propósito de sua necessidade, deveria ser um bom momento para proporcionar à sociedade brasileira seu primeiro Código de Direito Previdenciário, o que até hoje não tem sido visto como intenção dos governos que propuseram alguma reforma na Previdência. Todavia, analisemos o que se encontra diante dos nossos olhos, a PEC junho de 2019, nas principais modificações pretendidas em torno do texto constitucional. Para tal desiderato, estabelecerei um raciocínio desenvolvido em tópicos que não seguirão a linearidade da proposta apresentada, mas sim o nível de primazia e fundamentalidade dos princípios e direitos individuais, analisando se são efetivamente protegidos,
ou colocados em risco, pela PEC 6/2019. A obra. O novo regime de capitalização parlamentar, e seus representados, a proposta pretende findar com o secular regime de repartição. Segundo o próprio governo, item 55 da exposição de motivos, o predomínio do sistema de repartição acaba resultando no direcionamento de um volume elevado de recursos que representam uma poupança forçada dos trabalhadores ativos para pagamentos de benefícios previdenciários sem que seja uma poupança disponível para investimento. A proposta do governo é incluir os seguintes dispositivos na Constituição. Artigo 40. Sexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão para o regime próprio de previdência social o sistema obrigatório de capitalização individual previsto no art. 201-A, no prazo e nos termos que vierem a ser estabelecidos na Lei Complementar Federal de que trata o referido artigo. Art. 201-A. Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá novo regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida capitalização nocional, vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo. Você pode não perceber, meu amigo, mas aqui é onde reside a principal intenção modificativa da PEC 6/2019, o seu nó górdio. Note, por exemplo, que a crítica ao regime de repartição é de que há um elevado número de recursos que representam uma poupança forçada dos trabalhadores ativos, sem que esse valor possa ser entendido como uma poupança para investimento. Segundo o proponente, a nova previdência seria apenas pela capitalização, aos novos trabalhadores, obrigatória para quem aderir, criando uma conta individualizada de poupança, o que significa que quem não aderir, não terá acesso a qualquer proteção previdenciária. Ou seja, sem cerimônia e sem provas de seus argumentos, o proponente pressupõe que a poupança coletiva organizada pelo sistema de repartição, com recursos do Estado, de empresas/empregadores e dos segurados, é pior que uma poupança individualizada, em contrato obrigatório com alguma instituição privada que faz lucros no mercado financeiro. Essa é uma grave mudança do perfil de Estado na Constituição, talvez a mais grave já vista. O Estado brasileiro tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, art. 1º, 3ª e 4ª, CF 88, e entre seus objetivos construir uma sociedade justa e solidária e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, art. 3º, e 3ª, CF 88. A principal intenção de se estabelecer um sistema previdenciário de repartição é dividir responsabilidades contributivas e universalizar o acesso aos benefícios e serviços da Seguridade Social, para populações urbanas e rurais, com equidade e diversidade de custeios, bem como democracia e descentralização da administração da Previdência, art. 194 a 204 da CF 88. Todavia, se essa nova Previdência for aprovada, com a criação de um regime de capitalização, estaremos diante de um novo papel do Estado, no cuidado com a previdência de seus cidadãos, o papel daquele que, enxergando a miserabilidade alheia advinda das vicissitudes da vida e do mercado de trabalho, nada poderá fazer,
não poderá buscar a defesa da dignidade dessa pessoa, se não tiver aderido a nenhuma previdência privada, não poderá dar o devido valor ao trabalho do indivíduo, se não tiver aderido a nenhuma previdência privada. Assim, notar-se-á o predomínio de uma sociedade nada justa e nada solidária, despreocupada em erradicar pobreza, desigualdades e marginalização. Em verdade, parece que se está editando uma nova previdência, com a capitalização obrigatória, como se vivêssemos em um país dos sonhos, onde todas as pessoas têm trabalho e renda, com poupanças individuais reais, apenas à espera da criação e rentabilidade dessas previdências privadas obrigatórias para priorizações individuais, em detrimento de suas próprias alimentações. Isto não é verdade. É bastante visível aos olhos de qualquer cidadão que o desemprego é altíssimo, o subemprego é mais alto ainda, o nível de mendicância é relevante, a jornada dupla ou tripla é uma realidade amarga que vem ceifando vidas e saúdes, entre diversos outros problemas do mercado de trabalho. Se a nova Previdência for aprovada, nestes termos do art. 201 proposto, essas pessoas, invisíveis para muitos que não saem de seus mundos, estarão totalmente desprotegidas socialmente, tendo apenas que aguardar os 60 anos de idade para tentar pleitear uma renda básica universal de R$ 400, e ainda comprovar sua miserabilidade. Aí eu lhe pergunto, parlamentar, para que Estado então? Apenas para livrar o próprio Estado e as empresas e os empregadores de recolherem suas contribuições para o regime de repartição, na capitalização pretendida há apenas a possibilidade de contribuições patronais, nos termos do art. 115, 7ª, do ADCT, proposto pela PEC 6/19, deixando o trabalhador sozinho nesse cipoal de fatalidades e imprevisibilidades que é a vida no mundo moderno. Não vou ingressar em análises sobre a existência ou não de déficits previdenciários. A CPI da Previdência, com relatório final apresentado em 2017, já o fez. Foco exclusivamente no argumento do aumento da sobrevida do brasileiro. Assim, ainda que os gastos previdenciários estejam aumentando e precisem ser controlados, pergunta-se, isso justifica permitir o abandono do caráter social do Estado, no que atine aos serviços de proteção previdenciária? Que solidariedade é essa? E esse abandono, essa redução do Estado já está em andamento, após a Emenda Constitucional N. 95/2016, que foi aprovada em acelerada tramitação, para abarcar em seu seio modificações pleiteadas por instituições econômicas e financeiras que almejam se apropriar de espaços historicamente ocupados pelo Estado. Por meio dessa S. 95/2016 se criou o chamado novo regime fiscal, que estabelece um teto de gastos para o Estado, em qualquer de suas despesas, limitando-as, em 2017 e nos 19 anos sucessivos, aos gastos do ano anterior, corrigido pela variação da inflação calculada pelo IPCA. Ou seja, mesmo se houver um aumento de arrecadação de suas receitas, o Estado já terá suas despesas atreladas ao valor gasto no ano anterior, não podendo sequer cogitar de criação ou ampliação de uma determinada proteção social, o que representa grave inconstitucionalidade, a partir do momento em que o constituinte derivado atual estará cerceando a atividade legislativa do Congresso Nacional pelo prazo de 20 anos. Não há, portanto, como negar que a existência de uma profunda reforma do Estado. A nova Previdência é,
portanto, apenas mais uma representação de um grande embate que existe entre os sequazes de um Estado absenteísta, que delega suas principais missões à iniciativa privada, e os defensores do Estado do bem-estar social, que se preocupa com medidas sociais relevantes como a Seguridade Social. O primeiro grupo já deteve uma vantagem com a vitória na aprovação da S 95/2016, a famosa PEC do teto, muito embora ainda penda discussão sobre sua constitucionalidade, pois está em curso a ADI 5633, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Frise-se, nesse aspecto, que vivemos em um país cujo estado de bem-estar social sequer foi implantado, haja vista a extrema desigualdade social e a má distribuição de renda, comprovada, por exemplo, nos estudos que apresentam nosso coeficiente de Gini, que em 2014 foi de 0,49, quando deveria se aproximar de zero, número ideal. Portanto, confrontando a ideia de um Estado mínimo ou inexistente, bastaria manter o sistema de repartição atual, que se pauta pela proteção social universal, sem o abandono de nenhum trabalhador que preencha a condição de filiado e inscrito ao RGPS, com o aperfeiçoamento que este parlamentar entender pertinente, e com a previsão de regras de transição justas, adequadas, razoáveis e proporcionais. Assim, em minha opinião, compreendo ser inconstitucional essa que é a mais gravosa proposta de mudança do perfil do Estado brasileiro já vista, de um perfil social-democrata incompleto para um perfil integralmente liberal que não se observa nem em países mais ricos, pois a instituição de um regime de capitalização viola claramente o art. 1º, 3ª e 4ª, e o art. 3º, e 3ª, todos da CF 88, desvalorizando indignamente o trabalho daquele segurado invisível que não possa recolher contribuições para um plano de previdência privada, e com isso proporcionando desigualdades, má distribuição de renda, pobreza, marginalização e o que é mais grave, uma sociedade injusta e não solidária, que busca o lucro legítimo de suas empresas, mas à custa da proteção social de milhões de brasileiros. Parlamentar, cidadão, lucro legítimo e proteção social caminham juntos, quando se está diante de uma sociedade solidária. Um leva o outro adiante. É possível, e devido, o caminho da coexistência de ambos. Pense nisso. Constitucionalização, desconstitucionalização e medidas provisórias. Estabelecida a inconstitucionalidade da novidade que é a capitalização obrigatória, ao amigo parlamentar e ao eleitor, gostaria de salientar outras novidades, no tocante à técnica legislativa. O proponente confunde constitucionalização e desconstitucionalização, causando tumulto legislativo. Sabemos todos que a boa doutrina do direito constitucional pugna por constituições enxutas, em que se cuide, basicamente, de direitos fundamentais e organização administrativa dos entes políticos, bem como suas atribuições, para regular funcionamento do Estado. Todas as demais matérias deveriam ser tratadas pela legislação infraconstitucional. Deveria ser assim com o direito previdenciário, mas, diante do atual texto, desde sua versão original de 5 de outubro de 88, temos que há diversas disposições na Constituição que regulam RGPS e RPPSS. Como qualquer alteração dessas disposições demandará a aprovação de 3/5 do Congresso Nacional, em 2 votações, nota-se que a desconstitucionalização pretendida tem por objetivo facilitar novas e prováveis reformas previdenciárias,
com maior facilidade, pois a edição e alteração de leis complementares e ordinárias se faz, respectivamente, por maioria absoluta e simples. Por outro lado, partidários da defesa do estado de bem-estar social, observando que as reformas da Previdência jamais se pautarão pela concessão e aprimoramento de direitos, pretendem que os direitos e garantias previdenciários sejam mantidos na Constituição, quando lá existam, para dificultar a aprovação do ideário de quem se pauta pelo Estado liberal máximo. Divergências políticas à parte, notem-se, por exemplo, as seguintes desconstitucionalizações que são propostas pela PEC 6/2019, já desconsiderando aquelas anteriores à PEC com as quais já estávamos acostumados. Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo Federal disporá sobre as normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade previdenciária na gestão dos RPPSS, estabelecendo o rol taxativo de benefícios, requisitos de elegibilidade para a aposentadoria, que contemplará as idades, os tempos de contribuição, de serviço público, de cargo e de atividade específica, regras para o cálculo e reajustamento de benefícios, possibilidades estritas de idade mínima e tempo contributivo. Diferenciados requisitos para a instituição e extinção de um RPPS, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 da PEC 6/19 e para a vinculação dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza destinados a assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões, medidas de prevenção, identificação e tratamento de riscos atuariais, incluídos aqueles relacionados com a política de gestão de pessoal. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial e de tratamento de eventual superávit, e estruturação, organização e natureza jurídica da entidade gestora do regime, art. 40, 1 graus, na versão da PEC. Lei ordinária poderá prever contribuições ordinárias e extraordinárias de servidores, aposentados e pensionistas, art. 149, 1 graus e 1 graus C, na versão da PEC, bem como sua progressividade e a ampliação da base de cálculo de contribuições extraordinárias de aposentados e pensionistas, art. 149, 1 graus D, na versão da PEC, com autorização para a edição imediata de leis para a cobrança de contribuições extraordinárias, nos moldes do art. 13 da PEC. Lei complementar poderá prever outros requisitos para a aposentadoria no serviço público, além da idade mínima, art. 40, 2 graus, e, na versão da PEC. Lei complementar poderá prever novas idades máximas de aposentadoria compulsória, diferentemente do que atualmente a CF 88 dispõe, aos 75 anos. Essa idade máxima também terá efeitos sobre empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, art. 40, 2 graus, terceira, e art. 201, 8 graus na versão da PEC. Lei complementar poderá dispor, em relação ao RGPS, sobre rol taxativo dos benefícios e dos beneficiários, requisitos de elegibilidade para os benefícios, que contemplarão idade mínima, tempo de contribuição, carência e limites mínimo e máximo do valor dos benefícios, regras de cálculo e de reajustamento dos benefícios,
limites mínimo e máximo do salário de contribuição, atualização dos salários de contribuição e remunerações utilizados para a obtenção do valor dos benefícios, rol, qualificação e requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, o tempo de duração da pensão por morte e das cotas por dependentes, regras e condições para a acumulação de benefícios, sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Garantido o acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, critérios pelos quais a idade mínima será majorada quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira, idade mínima e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados com deficiência, segurados que trabalhem em atividades que sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Segurados professores da educação infantil, fundamental e média e dos segurados especiais trabalhadores rurais, art. 201, 1 graus, 4º e 7º da CF na versão da PEC. Lei complementar abordará o funcionamento do sistema obrigatório de capitalização individual tanto para trabalhadores da iniciativa privada, como para servidores públicos, com regime de contribuição definida, admitido o sistema de contas nocionais, garantia de piso básico, de benefício programado de idade avançada e de benefícios não programados para maternidade, incapacidade temporária ou permanente e morte do segurado, gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas, habilitadas por órgão regulador, assegurada a ampla transparência dos fundos, o acompanhamento pelos segurados, beneficiários e assistidos dos valores depositados e das reservas, e as informações das rentabilidades e dos encargos administrativos, livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade, empenhorabilidade, exceto para pagamento de obrigações alimentares, impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo, e possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes federativos e do servidor, vedada a transferência de recursos públicos, arts. 40, 6 graus e 201 da CF, na versão da PEC. Lei complementar abordará a forma como a idade mínima e o somatório da idade e do tempo de contribuição serão ajustados, para fins das regras de transição, quando o aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira atingir os 65 anos de idade, arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 18, 19, 21 e 22 da PEC. Lei ordinária fixará o valor mínimo anual da comercialização da produção rural que permitirá o cálculo da contribuição dos segurados especiais, que passa a ser obrigatória em qualquer hipótese, art. 195, 8 graus é 8 graus A, da CF, na versão da PEC. O que essas desconstitucionalizações significam? Em relação à primeira hipótese, letra A, por exemplo, o proponente da reforma já estabelece que a Lei 9.717/98, em vigor, passe a ser compreendida como lei complementar, nos termos do art. 12 da PEC, preenchendo esse espaço determinado pela PEC. Em relação ao RGPS, letra I, por outro lado, a PEC prevê, em seu art. 37,
que as leis 8.212/91 e 8.213/91 passam a ser compreendidas como leis complementares, no que se conectem com o art. 201, 1 graus, da CF. Já em relação à letra H supra, a proposta define, no art. 35, que se o valor mínimo de comercialização da produção rural da família de segurados especiais não for atingido, o valor mínimo da contribuição anual será, por núcleo familiar, de R$ 600. As demais hipóteses, por outro lado, não são regulamentadas na PEC, nem apresentadas em forma de proposta de lei, delegando-se ao legislador um verdadeiro cheque em branco para alterações mais gravosas de dispositivos descritos na Constituição Federal. Nem mesmo a gravosa criação do regime de capitalização é descrita em projeto de lei, trazendo-se apenas alguns paradigmas mínimos de funcionamento no art. 115 do ADCT. A questão da idade máxima, letra D, inclusive, permite essa abertura para a legislação infraconstitucional, com grave afetação do Estado de Direito, como veremos mais adiante. Entendo, entretanto, que é de bom alvitre observar um ponto positivo na reforma, nesse aspecto, ao definir, na maioria dos casos, que a desconstitucionalização ocorrerá na forma de lei complementar. É que é vedada a edição de medidas provisórias em matéria reservada às leis complementares, na forma do art. 62, 1 graus, terceira, da Constituição Federal. Essa medida poderá impedir inovações gravosas na vida laborativa de segurados e aposentados, como corriqueiramente vem acontecendo no país. Isso pode ser positivo. Mas a abertura para situações de verdadeiras normas constitucionais delegatórias em branco não pode ser admitida, havendo, aqui, inconstitucionalidades formais. Fato é que o proponente, no processo legislativo, não foi leal com a sociedade civil ao não apresentar os textos de uma pretendida reforma das leis previdenciárias que regulamentam a Constituição Federal, e isso também traz intensa insegurança jurídica ao cidadão. Como garantir que não haverá um agravamento para a obtenção de benefícios, com medidas como, por exemplo, a revogação do art. 3 graus da Lei 1066620003, a exclusão ou a diminuição dos períodos de graça do art. 15 da Lei 8.213/91 ou o aumento dos prazos de carência para os benefícios em geral, art. 25 da Lei 8.213/91. Na verdade, um bom começo de reforma da Previdência está na necessidade de alteração do art. 62, 1 graus, e, b, da CF, para se inserir o direito previdenciário como matéria sobre a qual deveria ser vedada a edição de medida provisória. Não há estado de bem-estar social sem a proteção de direitos e garantias previdenciários mínimos. Ora, a previdência social só existe porque a sociedade moderna é claramente repleta de situações de vulnerabilidade, que demandam proteção e atuação do Estado. Estão lá no art. 201 da CF, listados aos pormenores, os riscos sociais que devem ser evitados ou ter seus efeitos negativos minorados. São medidas nucleares de qualquer Estado de Direito, que devem ser debatidas por todos os poderes, e não impostas por uma MP. Ainda, a proposta não traz, nem ao menos em sua exposição de motivos, os motivos pelos quais está desprezando reformas legislativas recentes na Previdência Social. Recentemente, por exemplo, a Lei 1318320115 trouxe importante inovação para o direito previdenciário,
prevendo que o cidadão pudesse se aposentar pela conhecida regra 95/85, sem a aplicação do fator previdenciário. Houve, ainda, uma progressividade que majoraria essa tabela para 100/90, até 2026, como se nota no art. 29c da Lei 8.213/91, inserido pela Lei 13.183. Por esse sistema, atualmente, o cidadão se aposenta por tempo de contribuição, integralmente, sem a consideração do fator previdenciário, se somar 96/86 pontos, H/M, de acordo com a soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, respeitado o tempo mínimo de 35/30 anos. Ora, sabe-se que o fator previdenciário só existe para tentar desestimular aposentadorias precoces. Como pode vir o governo, menos de 4 anos após a implementação desse sistema da Lei 1318322015, extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição e pôr no seu lugar apenas a aposentadoria por idade, sem qualquer apresentação de dados atuariais que confirmem que a sistemática do art. 29c da Lei 8.213/91 não serviu para evitar as aposentadorias precoces. Note-se que o governo sequer previu a possibilidade de requisitos etários distintos para a aposentadoria, conforme a faixa salarial de suas contribuições, medida que se justifica no fato de que a expectativa de sobrevida varia consideravelmente de acordo com o nível salarial do cidadão. Em nosso sentir, para uma interessante reforma da Previdência que evitasse aposentadorias precoces, bastaria utilizar única e simplesmente a regra do sistema 96/86 para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com algum aperfeiçoamento planejado da tabela progressiva dos pontos, para o futuro, extinguindo-se o fator previdenciário definitivamente, pois este desestimula, mas não impede a precoce aposentadoria. Muito ao contrário do pretendido pelo governo, o que se percebe no atual momento é uma corrida aos postos do INSS para solicitar aposentadorias financeiramente ruins, submetidas à regra do fator previdenciário, por quem poderia aguardar o momento em que reuniria os pontos do sistema 96/86. O Estado Democrático de Direito e as alterações nos requisitos para a obtenção de aposentadorias. No RGPS. Acredito que o tema da idade mínima é decisivo para a saúde financeira do RGPS, para o caso de não se compreender como possível uma aposentadoria pelo regime de soma de idade com tempo de contribuição, como eu disse no item anterior. Assim, compreendo a inserção do tema no debate legislativo. Aliás, como já afirmei no apêndice de minha tese de doutorado, Proteção e Promoção da Confiança no Direito Previdenciário, publicada em livro, em agosto de 2018 pela editora Alteridade, é difícil compreender a manutenção da aposentadoria por tempo de contribuição na forma simplória que atualmente temos, concedida apenas com base em um determinado tempo de contribuição, sob uma análise muito simples. Que risco social é protegido ao se conceder uma aposentadoria a um cidadão com algo em torno dos 50 anos de idade, com saúde plena, e que ainda vai continuar trabalhando? Não há risco social, observem, atrelado à aposentadoria por tempo de contribuição, diferentemente de todas as outras espécies de benefícios e aposentadorias da Previdência Social. Portanto, esta fixação de uma idade mínima, para aposentadorias regulares e programáveis,
Portanto, seria uma das medidas que se poderia pensar como legítima em uma reforma da Previdência adequada. Isso permitiria, inclusive, o fim do famigerado fator previdenciário, que passaria a não ser mais justificável, nem necessário. Em suma, atualmente o cidadão, trabalhador urbano, se aposenta por idade com 65/60 anos de idade mínima e 180 contribuições, 15 anos, de carência. A doutrina compreende que essa aposentadoria é residual, para quando o cidadão não tem o tempo de contribuição mínimo, para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Ainda, pode-se aposentar com alguma incapacidade laboral permanente ou com uma contagem de tempo qualificada, caso seja a pessoa com deficiência ou trabalhe em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Não há idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, nem para a aposentadoria especial, para a qual se exige ao menos 25 anos de atividades prestadas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Para os trabalhadores rurais, permite-se, atualmente, a concessão de aposentadoria por idade com 60/55 anos e uma redução do tempo de contribuição em 5 anos, para a aposentadoria por tempo de contribuição. As aposentadorias têm sua renda mensal inicial calculadas conforme o art. 29 da Lei 8.213/91, em que se utiliza a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. A aposentadoria por tempo de contribuição, em geral, é reduzida pela aplicação do fator previdenciário, salvo se a soma de idade e tempo de contribuição superarem 96/86 pontos. A aposentadoria por idade só tem aplicação de fator previdenciário se for aumentar o valor da aposentadoria. As aposentadorias da pessoa com deficiência especial e por invalidez não podem ser atingidas pelo fator previdenciário. Isso tudo deve mudar, conforme as diretrizes expostas pela PEC. Conforme o art. 24 da PEC, a intenção do proponente é criar apenas uma aposentadoria por idade, aos 65/62 anos, H/M, com carência/contribuição mínima de 20 anos, para os trabalhadores urbanos, e aos 60 anos, para homens e mulheres, sejam segurados especiais ou empregados, também com 20 anos de contribuição/carência. A mesma lógica é proposta para os segurados empregados que sejam professores de educação infantil, fundamental e média, que antes se aposentavam com 30/25 anos de contribuição, sem idade mínima, e que agora se aposentarão com 60 anos de idade mínima, tanto para homens como para mulheres, e 30 anos de contribuição, segundo almeja o autor da PEC 6/19, neste mesmo art. 24, que seria a norma definitiva para a nova aposentadoria por idade. O valor dessas aposentadorias por idade será de 60% da média aritmética prevista no art. 29 da PEC, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto para os trabalhadores rurais segurados especiais, cujo valor será de um salário mínimo. A aposentadoria especial, por sua vez, é severamente modificada.
A nova aposentadoria especial está prevista no art. 25 da PEC, na qual se observa a exigência de que a especialidade dos períodos laborativos do trabalhador só será reconhecida se houver a efetiva, não presumida, exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, ou a associação destes, vedando-se qualquer caracterização de especialidade por categoria profissional, ocupação ou situação de periculosidade. A partir da promulgação da EC decorrente será vedada qualquer conversão de tempo especial trabalhado, inferior aos períodos determinados em lei, para fins de aplicação de índice que permita acréscimos e consideração de tempo comum. A aposentadoria especial terá idade mínima, o que não é novidade, pois a antiga Lei 3.807/60 previa idade mínima de 50 anos para esse benefício, passa a ser devida só a partir de 55, 58 ou 60 anos de idade, conforme a intensidade dos agentes nocivos, 15, 20 ou 25 anos de atividades especiais. O valor dessas aposentadorias especiais será de 60% da média aritmética prevista no art. 29 da PEC, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição na atividade especial, exceto para aqueles que se aposentem, no modo especial, aos 55 anos, cujo acréscimo de 2% será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de contribuição. A aposentadoria por invalidez, agora nominada aposentadoria por incapacidade permanente, continuará sendo concedida sem idade mínima, mas o seu valor corresponderá a 60% da média aritmética a que se refere o art. 29 da PEC, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Todavia, nas hipóteses de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o valor da aposentadoria por invalidez corresponderá a 100% da média do art. 29 da PEC. A aposentadoria da pessoa com deficiência, por seu turno, também será devida com valor de 100% da média do art. 29 da PEC, desde que o trabalhador prove 35 anos de contribuição, para deficiência leve, 25 anos de contribuição, para deficiência moderada, e 20 anos de contribuição, para deficiência grave. Note-se que a reforma não faz qualquer ressalva ao gênero do trabalhador na condição de pessoa com deficiência, sendo importante citar que, atualmente, o tempo mínimo para aposentar-se, em condições de deficiência grave, é de 25/20 anos, H/M, em condições de deficiência moderada, é de 29/24 anos, H/M, e em condições de deficiência leve, é de 33/28 anos, H/M. É fácil observar que a trabalhadora com deficiência terá o acesso à aposentadoria mais dificultado que o trabalhador com deficiência, em qualquer situação. Ainda, ressalta o art. 27, parágrafo único da PEC, que na hipótese de o segurado se tornar pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado após a vinculação ao regime geral de previdência social, os tempos de contribuição mencionados neste artigo serão proporcionalmente ajustados, considerado o número de anos em que exercer atividade laboral sem deficiência e com deficiência e observado o grau de deficiência correspondente, o que atualmente já é feito pela tabela de conversão do art. 70 e do Decreto 3.048/99.
Algumas desproporcionalidades e irrazoabilidades nesses critérios estabelecidos pelo proponente da reforma se apresentam, prima facie. Não se compreendem, por exemplo, os motivos pelos quais a idade mínima diferenciada para homens e mulheres, na aposentadoria por idade regular, e não há diferença de tratamento na idade de trabalhadores e trabalhadoras rurais, professores e professoras, bem como para o tempo de contribuição de trabalhadores e trabalhadoras na condição de pessoa com deficiência. O relatório do substitutivo da PEC 287/2016, feito pelo deputado Arthur Maia, era mais equilibrado e razoável, pois definia que a idade mínima, nas aposentadorias por idade seria de 60 anos para os homens e de 57 anos para as mulheres. Também seria necessário distinguir os tempos mínimos de contribuição necessários na aposentadoria da pessoa com deficiência, de acordo com o gênero da pessoa. Também se observa com perplexidade o tratamento dado aos tempos trabalhados em condições especiais, pois, ao não se permitir que pessoas com menos de 25 anos de atividades especiais não possam realizar a conversão de tempo de contribuição de especial para comum, viola-se a isonomia, art. 5º, caput, da CEF, entre trabalhadores que exerceram a mesma atividade no mesmo empregador, sendo mais protegido aquele que tenha 25 anos de esforço qualificado, e não se dando qualquer amparo àquele que tenha 24 anos e 11 meses de mesmo esforço qualificado. Esta discriminação odiosa não pode ser aceita, sendo severamente inconstitucional, por seu perfil anti-isonômico. Note-se que a ideia de conversão de tempo é prestigiada em relação à pessoa com deficiência, como se vê no art. 27, parágrafo único, da PEC, não havendo qualquer sentido em não se prestigiar a possibilidade, justa, de conversão de tempo prestado em condições especiais. Também não há isonomia na distinção havida para a aposentadoria por invalidez proveniente de acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, que terá forma de cálculo bem mais vantajosa que as demais aposentadorias por incapacidade laboral permanente. A presença de uma incapacidade laboral abrupta não se dá apenas nos casos de acidente do trabalho. Na verdade, incapacidades laborais permanentes provenientes de acidentes de qualquer natureza, e não apenas do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções que representem estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira caráter repentino, especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. É o caso, por exemplo, de incapacidades provenientes de patologias graves como aquelas listadas no art. 151 da Lei 8213/91, que permitem, inclusive, a isenção de carência ao trabalhador, conforme o art. 26, segunda, da mesma lei. São os casos de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Assim, entendo que, por questões de isonomia,
o mesmo tratamento, no que toca ao cálculo mais favorável, deve ser dado às aposentadorias por incapacidades permanentes advindas dessas patologias, e de outros acidentes que não sejam do trabalho. Passadas essas impressões sobre as graves irrazoabilidades nos novos requisitos para a aposentadoria no RGPS, quero focar minha atenção nas regras de transição apresentadas pela PEC junho de 2019. Veja as exposições de motivos que delineiam as regras de transição propostas, para as alterações no RGPS. 75. Para a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo mantida a regra de pontos, definida como Fórmula 86/96, em que se somam a idade e tempo de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 para o homem. O número mínimo de pontos será elevado a partir de janeiro de 2020 até o limite de 100 pontos para a mulher e de 105 pontos para o homem. Além da manutenção desta regra, está sendo possibilitado ao segurado já filiado ao sistema, duas outras possibilidades, quais sejam, a, ao completar 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, se mulher, ou 35 anos de contribuição e 61 anos de idade, se homem, acrescendo 6 meses à idade a partir de 1º de janeiro de 2020, até atingir 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e b, para os segurados que, na data de publicação da emenda, contar com 28 anos de contribuição ou mais, se mulher, e 33 anos ou mais, se homem, ao completar 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, sem idade mínima, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente a 50% do tempo que, na data de publicação desta emenda, faltaria para atingir os 30 ou 35 anos de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, hipótese em que haverá a aplicação do fator previdenciário na apuração do valor da aposentadoria. 76. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, aplicar-se a regra de pontos, definida como Fórmula 81/91, em que se somam a idade e tempo de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para a mulher e 30 para o homem. O número mínimo de pontos será elevado a partir de janeiro de 2020 até o limite de 95 ou 100 pontos para a mulher ou o homem, respectivamente. Também para o professor está sendo garantida a aposentadoria àqueles que comprovarem 25 ou 30 anos de tempo de contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, exclusivamente de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e em ensino fundamental e médio, e que tenham idade de 56 anos, se mulher, e 60, se homem, acrescendo 6 meses à idade a partir de 1º de janeiro de 2020, até atingir 60 anos para ambos os sexos. 77. A aposentadoria especial continua sendo garantida aos segurados filiados ao RGPS até a data de publicação desta emenda, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação de agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, considerando-se a regra de pontos, quando o total da soma resultante de sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição, para ambos os
sexos, forem de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição, para a aposentadoria especial de 15 anos, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição, para a aposentadoria especial de 20 anos, e 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição, para a aposentadoria especial de 25 anos. A partir de janeiro de 2020, essas pontuações serão acrescidas de 1 ponto, até atingir 89, 93 ou 99 pontos, respectivamente, para as aposentadorias especiais de 15, 20 ou 25 anos. 78. A aposentadoria por idade está sendo mantida com os mesmos requisitos de 15 anos de contribuição e idade de 60 anos, para a mulher, e 65, para o homem, sendo que, a partir de janeiro de 2020, a idade da mulher será acrescida em 6 meses a cada ano até alcançar 62 anos, e o tempo de contribuição de 15 anos será acrescido de 6 meses a cada ano até alcançar 20 anos de contribuição, para ambos os sexos. A idade dos trabalhadores rurais manterá a redução em relação aos demais trabalhadores, porém, será uniformizada para ambos os sexos em 60 anos. 79. O cálculo das aposentadorias concedidas com base nas regras de transição terá como base a média aritmética simples de todos os salários de contribuição e das remunerações, utilizadas como base para as contribuições ao RGPS e aos regimes próprios de previdência social de que trata o artigo 40 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência inicial de contribuição, se posterior àquela data. 80. O valor das aposentadorias asseguradas nas regras de transição corresponderá a 60% dessa média, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, salvo no caso da aposentadoria especial do trabalhador que exercer atividade exercida em condições especiais prejudiciais à saúde por 15 anos, hipótese em que o acréscimo será aplicado ao tempo que exceder a 15 anos. Mas, para que existem regras de transição, em reformas da Previdência. Tratei desse assunto, à minúcia, em diversas passagens de minha tese de doutorado, para a qual remeto o leitor. Mas, para não parecer que sou voz isolada, vou reproduzir breves excertos da obra do professor Walter Schwenkner de Araújo, O Princípio da Proteção da Confiança, uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado, editora Imputas, segunda ed., 2016, p. 280-286. Previsões normativas que garantam um período de transição podem tornar-se medidas apropriadas para evitar a frustração de expectativas. Elas servem de instrumento para uma transição do direito dentro dos parâmetros exigidos pelo critério da proporcionalidade. A criação de regras com esse perfil é medida relevante, especialmente se considerarmos, conforme destaca Pezer, que uma brusca mudança pode produzir efeitos práticos drásticos equivalentes aos de uma retroatividade autêntica. A introdução de uma nova norma no ordenamento quando já existem relações jurídicas iniciadas pode ser algo traumático e, inclusive, capaz de dividir as opiniões dos autores quanto ao momento dos seus efeitos iniciais. Em primeiro lugar, pode ser defendido que o novo dispositivo possui vigência plena e imediata em relação a todas as situações, inclusive as já inauguradas antes do seu advento.
Uma outra visão possível seria a de manutenção da norma antiga para aquelas situações já iniciadas quando da promulgação do novo texto. A primeira proposta pode ser maléfica por gerar injustiças e descrenças no cidadão em relação à futura atuação estatal. Por seu turno, a segunda solução possibilitaria a existência de respostas jurídicas distintas para um mesmo fato. A variação decorreria apenas do exato momento em que a relação jurídica se iniciou e da data inicial de vigência do novo comando. Isso também pode não se mostrar adequado e ser, em diversas ocasiões, algo totalmente inviável. Em razão da possibilidade de inadequação desses dois expedientes acima é que, em muitas situações, será indispensável encontrar a solução por meio de regras de transição. Nos dias de hoje, há, infelizmente, uma tendência generalizada de se impor, com efeitos imediatos, alterações normativas que afetam substancialmente situações existentes por anos ou mesmo décadas. No debate de 1973 sobre o princípio da proteção da confiança ocorrido na cidade de Mannheim, Bokenford, que foi um dos maiores defensores da necessidade de existência de regras de transição, já havia feito o alerta de que a arte das regras de transição, considera Übergangsregelungen, vem sendo colocada de lado. Isso não pode acontecer. O cálculo do período de transição é, no dizer de Sylvia Calmes, um problema delicado, notadamente quando envolver relações de longo prazo. Segundo Armut Mulder, não é incumbência primordial do direito constitucional criar regras e soluções transitórias. Na visão de Mulder, esse encargo deveria ser desempenhado essencialmente pelo legislador ordinário, cabendo ao juiz avaliar, apenas, se a solução ofertada se encontra em conformidade com o texto constitucional. Assim sendo, nota-se claramente que as regras de transição são normas de proteção da segurança jurídica de pessoas que se verão atingidas por normas jurídicas mais gravosas. As normas de transição permitem que a gravosidade de novas normas não desfaça, na prática, as expectativas legítimas das pessoas que ainda não possuem o direito adquirido à aplicação das normas até então em vigor, mas também não podem viver eternamente sem a possibilidade de aplicação do regime jurídico novo. A esse grupo de pessoas, que está em vias de obter um direito legitimamente expectado, portanto, se aplicaria um regime intermediário, transicional, sob pena de se deslegitimar o próprio conceito de Estado de Direito, em se prestigiando apenas as novas normas, em detrimento de todo o ordenamento até então vigente, no qual se amparava o cidadão. Vive-se, no Brasil, um momento legislativo extremamente rico em torno de segurança jurídica, tendo o legislador percebido que é necessário proteger tal direito fundamental, sob pena de se desestruturar as relações jurídicas entre cidadão e Estado. Nesse sentido, note-se a recente modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, verdadeira norma supralegal, na medida em que regula a produção de outras normas, pela Lei 136552018, com a inclusão de diversos artigos estabelecendo, dentre outras disposições, que novos deveres ou condicionamentos de direitos exigidos pelo Estado deverão prever regimes de transição. Trata-se de uma reconfiguração da LINDB, transformada, atualmente, em um verdadeiro Estatuto da Segurança Jurídica. Não poderia ser diferente com a reforma da Previdência. Nesse sentido, avaliando criticamente as regras de transição aplicáveis aos segurados do RGPS que ainda não obtiveram o direito às suas aposentadorias,
pelas regras então vigentes, é possível compreender claramente a ausência de regras de transição, ofendendo-se o Estado de Direito e a segurança jurídica, em algumas passagens do texto da PEC 6/2019, que agora passo a expor. A primeira das regras de transição que não protege suficientemente bem o trabalhador é aquela prevista no art. 19 da PEC, pela qual se permitirá ao trabalhador aposentar-se com as regras até então vigentes, sem pedágio, mas desde que tenham idades mínimas de 61/56 anos, H/M. Ora, conforme dados do Ministério da Economia, a idade média de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição é de 55,6 anos para homens e 52,8 anos para mulheres, para os segurados do RGPS. Se a aposentadoria, na regra de transição que está sendo pensada para os trabalhadores seletistas que se encontram no mercado de trabalho mas não completaram os requisitos para a aposentadoria, passar a exigir uma idade mínima de 61/56 anos, para a grande maioria da população envolvida, não haverá, na prática, uma transição. Teremos o impedimento ao acesso à aposentadoria, que será agravado por conta da rápida elevação dessa idade mínima no prazo de 12 anos, a cada ano, essa idade se elevaria 6 meses. Uma regra de transição como essa não pode ser entendida como razoável e proporcional, como respeitadora da proteção da confiança, da segurança jurídica e do Estado de Direito. Impelirá que o trabalhador se aposente com idade próxima à mínima definitiva, sem poder usufruir de uma adequada regra de transição. Assim, o proponente da reforma apresenta uma idade mínima que inviabilizará a regra de transição e só vai trazer injustiças. Nesse ponto, a idade mínima de transição da PEC 287/2016, no último relatório do deputado Arthur Maia, era muito mais justa, começando com os 55/53 anos que hoje representam aproximadamente a idade média de aposentadoria, com a exigência de um pedágio de 30% do tempo que faltar, e em um período de transição de 20 anos, e não em 12 anos, como pretende o governo atual. Outra regra de transição inadequada, notoriamente anti-isonômica, é aquela contida no art. 20 da PEC, que não tem qualquer ligação com o regime de soma de idade com tempo de contribuição do Sistema 96/86. Por tal regra, permite-se a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes anteriores, a homens com mais de 33 anos de contribuição, e a mulheres com mais de 28 anos de contribuição, na data de promulgação da futura EC, aplicando-se o fator previdenciário e um pedágio de 50% do tempo de contribuição que faltaria para atingir os 35/30 anos de contribuição. Não consta qualquer justificativa para a exclusão daqueles que tivessem menos que 33/28 anos, H/M, de contribuição. Ora, parece-me muito mais razoável e proporcional que não houvesse esse corte abrupto, sem se permitir o acesso à norma de transição pelo pedágio a quem tivesse pouco menos que esse tempo de contribuição. Quero com isso dizer que o mais correto seria não haver limitação de acesso ao direito transicional pelo tempo de contribuição, pois a própria exigência do pedágio tornaria a regra de transição desinteressante àqueles que tivessem pouco tempo de contribuição e ainda estivessem longe da aposentadoria. Assim, o proponente atuou da mesma forma que aquele que propôs a PEC 287/2016,
que em sua redação original previa um corte etário de 50/45 anos, H/M, negando o acesso à segurança jurídica a quem tivesse idade menor, independentemente de seu tempo de contribuição. Lembremos que essa disposição foi bastante criticada e abandonada pelo proponente da PEC 287/2016. Na PEC 6/2019, ocorre a mesma anomalia, negando-se o acesso à segurança jurídica a quem tenha pouco menos que o tempo de contribuição de 33/28 anos, sem qualquer justificação adequada. Argumentar-se-á que há outras regras de transição possíveis para a percepção da aposentadoria por tempo de contribuição. Uma delas é do art. 18 da PEC. Todavia, essa regra de transição é específica para quem detém soma de tempo de contribuição com idade superior a 96/86 pontos, o que atualmente é apenas uma das hipóteses da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa norma do art. 18, portanto, não serve a quem tinha a expectativa de se aposentar por tempo de contribuição sem as regras do regime de pontos. Uma opção legislativa seria a criação de uma regra de transição, para qualquer caso trazido na reforma, embasada em uma tabela progressiva de pedágio contributivo, que abandonasse definitivamente o arbitrário critério de corte da idade ou de tempo de contribuição consumado e se pautasse unicamente pelo tempo faltante para a aposentadoria da cidadão, e fosse decrescendo conforme o tempo necessário para a aposentadoria diminuísse, a partir da data de promulgação da emenda. Os arts. 21 e 25 da PEC, relativos às regras definitivas e de transição para a concessão de aposentadorias especiais, também violam a proteção da confiança nos atos legislativos e o Estado de Direito, na medida em que, para quem terá esse direito até a promulgação de futura EC, elimina totalmente a possibilidade de consideração como especiais dos períodos trabalhados em regime de periculosidade habitual e permanente, o que não deve ser admitido. Note-se que a PEC sequer se preocupa com a regulamentação definitiva da aposentadoria e da contagem de tempo especial para atividades de risco, em situações de penosidade, prevista como ensejadora de adicional remuneratório no art. 7º, STI, da CF, mas sequer conceituada juridicamente, e periculosidade. É bom fixar que trabalhar em condições penosas ou perigosas pode representar agressão à integridade física do segurado, especialmente em se tratando de trabalho desenvolvido habitual e permanentemente nessa situação, como acontece com alguns trabalhadores de instalações elétricas de alta tensão e vigilantes de carro blindado. O art. 29 da PEC trata de tema que era essencialmente infraconstitucional, e encontra sua regulação no coincidente art. 29 da Lei 8.213/91. Trata da forma de cálculo das aposentadorias, que, seja na forma definitiva do art. 24 da PEC, seja na forma das regras de transição, serão calculadas à base de 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações, utilizados como base para contribuições aos regimes de previdência social de que tratam os art. 40 e art. 201 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência,
respeitado o limite máximo do salário de contribuição. Essa forma de cálculo permite concluir que só será concedida a aposentadoria de 100% da média dos salários de contribuição com 40 anos de contribuição, não mais se desprezando os 20% menores salários do trabalhador. Nota-se, claramente, que a nova forma de cálculo das aposentadorias é mais gravosa e não há qualquer transição para o regime novo da forma de cálculo da RM e da aposentadoria, o que diz respeito à segurança jurídica e o Estado de Direito. Poderia ter sido prevista regra de transição adequada e suavizada, que permitisse ao segurado escolher entre a aplicação da nova norma ou a aplicação de uma regra de transição que considerasse ao menos um percentual do cálculo na forma antiga, conforme o momento em que o cidadão implementasse os requisitos para a concessão do benefício. Não é relevante a data do requerimento, nos anos seguintes à mudança que eventualmente venha a ser feita pela SE. Por fim, não se compreende por qual motivo, a partir da aprovação de futura SE, não mais se permitirá a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional no RGPS, conforme previa o art. 9 graus da SE 20/98, cuja revogação é pretendida pelo art. 46, segunda, da PEC 6/2019, sem qualquer justificativa adequada. Nos RPPSS, o art. 46, segunda da PEC 6/19 traz a possibilidade de revogação de normas transitórias de emendas constitucionais anteriores, ex 20, 41 e 47, elaboradas como parte de anteriores reformas previdenciárias. Assim dispõe o citado art. 46, em seus incisos 2ª, 3ª e 4ª. Art. 46. Ficam revogados. Segunda, os seguintes dispositivos da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998. A. O art. 9. B. O art. 13, e C. O art. 15. Terceira, os seguintes dispositivos da Emenda Constitucional número 41, de 2003. A. O art. 2º. B. O art. 6º, e C. O art. 6 graus A, e quarta, o art. 3º da Emenda Constitucional número 47, de 2005. Estas normas constitucionais são regras de transição determinadas nas referidas reformas previdenciárias, para servidores públicos civis, de acordo com suas datas de ingresso no serviço público, se anteriores às respectivas datas de promulgação das emendas. Tanto a Emenda 20/98, art. 3º, como a Emenda 41/2003, art. 3º, asseguram o direito adquirido à pensão e à aposentadoria aos servidores que preencheram os requisitos até a data de suas publicações. Note-se que não tem qualquer relevância a data do requerimento administrativo do benefício, para a aferição de qual regra se utilizar. O que importa é a data em que o cidadão preenche os requisitos, tempus regitactum. Anteriormente à citada SE 20/98, ao servidor bastava o tempo de serviço, 35 anos para o homem, e 30 anos para a mulher, para a concessão de sua aposentadoria, com proventos integrais. Não era exigida a idade mínima. Havia uma regra de transição no art. 8º da SE 20/98, para os servidores que ingressaram antes dessa emenda, que previa a concessão de aposentadoria, de modo integral, com base em sua última remuneração,
e pela qual o servidor deveria contar com a idade mínima de 53/48 anos, homem/mulher, bem como 35/30 anos de contribuição, homem/mulher, devendo ainda prestar um tempo adicional de serviço, pedágio, de 20% do tempo que faltasse para a aposentadoria, e contar com 5 anos de efetivo exercício do cargo em que pretenda se aposentar. Todavia, este art. 8º foi revogado pela S. 41/2003, que passou a regular a transição destes servidores, ingressados no serviço público antes de 16 de dezembro de 1998, em seu art. 2º, supratranscrito. Com a regulação do art. 2º da S. 41/2003, o regime de aposentadoria dos servidores que ingressaram anteriormente à data da publicação da S. 20/98, 16 de dezembro de 1998, e que não tinham direito adquirido à aposentadoria pelo regime anterior, permaneceu praticamente o mesmo, com o detalhe de que não mais seria garantido o cálculo dos proventos de modo integral, de acordo com sua última remuneração, tendo em vista a alteração do art. 40, 3 graus, que passou a prever que seriam consideradas todas as remunerações utilizadas como base para as contribuições recolhidas ao respectivo RPPS, corrigidas monetariamente, fazendo-se então uma média de tais contribuições. Ainda, a regra de transição da S. 20/98, com a modificação da S. 41/2003, mantém o direito à paridade dos reajustes de aposentados e pensionistas com os reajustes e vantagens deferidas aos servidores ativos, tendo em vista o art. 7º da S. 41/2003. De outro lado, uma outra regra de transição foi instituída, para que os servidores obtivessem o direito a proventos integrais e com paridade. Trata-se do art. 6º da S. 41/2003, aplicável a todos que tenham ingressado no serviço público antes da publicação da referida emenda, pela qual o servidor deveria contar com a idade mínima de 60/55 anos, homem/mulher, bem como 35/30 anos de contribuição, homem/mulher, devendo ainda comprovar 20 anos de efetivo exercício do serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício do cargo em que pretenda se aposentar. Entretanto, essa paridade passa a ser parcial, limitada ao valor do subsídio mensal do ministro do STF, teto do funcionalismo público, art. 37, 11, da CF. Ou seja, a S. 41/2003 instituiu duas regras de transição distintas, em seus arts. 2º e 6º. Para os servidores que ingressaram antes da publicação da S. 20/98, há a opção entre uma das duas regras acima. Para os que ingressaram entre as ex. 20/98 e 41/2003, aplicar-se-á a sistemática do art. 6º, caso o servidor almeje integralidade e paridade. Com isso, os servidores que ingressaram no serviço público, a partir da S. 41/2003, perderam o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos em relação à remuneração da ativa, que só foram mantidos para quem ingressou até 30 de dezembro de 2003. Por fim, após a edição da S. 41/2003, com a inclusão do 19 ao art. 40 da Constituição Federal, aquele servidor que preencher os requisitos para se aposentar conforme o art. 40, 1 graus, terceira, A, da CF,
o texto da respectiva regra de transição, e optar por permanecer no serviço público, fará jus a um abono de permanência equivalente à sua contribuição previdenciária. Posteriormente, a S. 47/2005, em seu art. 3º, estabeleceu uma nova regra de transição para os servidores que ingressaram antes de 16 de dezembro de 1998, permitindo, em dispositivo mais brando que o art. 2º da S. 41/2003, a concessão de aposentadoria pela regra conhecida como 95/85 pontos, 95, pela soma da idade com tempo de contribuição para o servidor homem, e 85, para a servidora. Para usufruir desta regra de transição, a servidor, terá que comprovar 25 anos de efetivo exercício do serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que pretenda se aposentar. Esses novos parâmetros, por outro lado, também passaram a ser utilizados para a aplicação da regra de paridade plena dos reajustes dos proventos, conforme se percebe da revogação do parágrafo único do art. 6º da S. 41/2003 e do novel parágrafo único do art. 3º da S. 47/2005. Conforme o art. 6º da S. 47/2005, esse art. 3º da S. 47/2005 é de eficácia retroativa, para fins de proteger aqueles que se aposentarão, entre 1º de janeiro de 2004 e 5 de julho de 2005, conforme as regras mais rígidas do art. 2º da S. 41/2003. Obviamente, a reforma trazida em cada emenda constitucional, permitia ao servidor requerer sua aposentadoria, optativamente, conforme a regra de transição ou conforme o texto atualizado do art. 40 da Constituição Federal, que era sempre um regime mais restritivo. A feição atual do art. 40, aplicável obrigatoriamente a todos os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, dispõe que a aposentadoria do servidor público deve ser calculada segundo a média aritmética dos valores de suas contribuições e com direito a reajustes periódicos nos mesmos moldes daqueles devidos aos beneficiários do RGPS. Ainda, o ente federativo poderá limitar as aposentadorias ao teto do RGPS do art. 201 da CF, caso institua regime de previdência complementar para seus respectivos servidores, por intermédio de entidades fechadas de natureza pública, art. 40, 14 a 16, da CF. Esse regime começou a ser instituído com a edição da Lei 126182012, com o acréscimo do art. 92 da Lei N. Graus 133282016, seguida por decretos regulamentadores da criação dos planos de benefícios em cada entidade de previdência complementar de cada poder, FUNPRIS-PRIC, FUNPRIS-PLEG e FUNPRIS-JUD. Com a revogação de todas estas regras de transição supratranscritas, nota-se que o proponente quer implementar novas regras de transição para a concessão de aposentadorias aos servidores públicos, conforme os arts. 3º a 7 graus da PEC 6/19. As novas regras gerais de transição encontram-se no art. 3º, enquanto há regras especiais para policiais, agentes penitenciários ou socioeducativos, servidores que trabalhem em condições especiais prejudiciais à saúde e servidores com deficiência, conforme arts. 4º, 5º, 6º e 7º da PEC, respectivamente.
Não comentarei os casos dos arts. 4º a 7º, que tratam de regras de razoavelmente mais benéficas aos servidores naquelas condições, não implicando maiores digressões. Buscarei centralizar minha atenção na nova regra geral de transição do art. 3º da PEC. O que há de novo, então? Será que as novidades preservam o Estado de Direito e a segurança jurídica dos servidores que estão em vias de se aposentar? Pelo texto da PEC 6/2019, a idade mínima dos servidores passa imediatamente a 61/56 anos de idade, aumentando em relação aos 60/55 anos, homem/mulher, até então exigidos. Em 2022, a idade mínima passa a ser de 62/57 anos, homem/mulher. Além disso, passa-se a exigir o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 96/86 pontos, homem/mulher. O número mínimo de pontos será elevado, a partir de janeiro de 2020, até o limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem, e poderá sofrer alterações a depender do aumento da expectativa de sobrevida. A nosso sentir, há a violação inconstitucional ao princípio da proteção da confiança nos atos legislativos, para aqueles servidores que ingressaram anteriormente a S. 20/98 e que estão na iminência de se aposentar com idade de 53/48 anos de idade, H/M, e com base na soma de idade e tempo de contribuição. Não há justificativa adequada para não se prestigiar a expectativa legítima desses servidores, de que vejam sua segurança jurídica respeitada. O Estado de Direito está fragilizado. Para a definição das regras de cálculo dos proventos da aposentadoria do servidor, observar-se-á a data de ingresso do servidor no cargo. Para os que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, e não optaram pelo regime de previdência complementar, será assegurada a integralidade da remuneração, desde que, adicionalmente, cumpram a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, mantida a paridade com a última remuneração do cargo para fins de reajuste dos benefícios, mas apenas se forem observadas essas idades mínimas. Também não há qualquer respeito constitucional à segurança jurídica com essa disposição. Nunca se exigiu idade mínima para o usufruto do direito à integralidade e à paridade. Dessa forma, o Estado não poderia romper com as normas até então vigentes, sem qualquer justificativa adequada. Os direitos à integralidade e à paridade não poderiam ser abruptamente condicionados, de modo mais gravoso, a servidores que expectavam se aposentar, aproximadamente, aos 53/48 anos, que ingressaram antes da S. 20/98, ou aos 60/55 anos, que ingressaram entre a S. 20/98 e a S. 41/2003. Como pode ser exigido que usufruam desses direitos apenas com 65/62 anos? É extremamente irrazoável essa modificação, violando severamente a proteção da confiança nos atos legislativos e o Estado de Direito, que se vê fragilizado. Para os atuais servidores que não mais se enquadravam nas proteções das ex. 20/98 e 41/03 por opção, bem como aqueles que ingressaram a partir de 2004,
os proventos serão calculados a partir de 60% da média das bases de contribuição que abrangerão 100% de todo o período contributivo a qualquer regime previdenciário, acrescidos de 2% do que tempo de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, sendo os proventos reajustados nos termos estabelecidos na legislação do RGPS. Essa medida também não faz qualquer sentido, e não respeita a segurança jurídica, pois esse grupo de servidores teria o direito a receber aposentadoria pela média de suas contribuições, desde 07/94, sem limitação ao teto do RGPS, até que fossem instituídos os regimes de previdência complementar dos servidores públicos, o que se deu, em sua maioria, a partir de 2013. Ou seja, o direito a esta média, sem limitação ao teto do RGPS, foi abruptamente retirado dos servidores que ingressaram no serviço público entre janeiro de 2004 e a instituição do regime de previdência complementar, o que é mais um ataque injustificado à segurança jurídica e ao Estado de Direito. Ou seja, as normas do art. 3º, 7 graus e 8º da PEC 6/2019 são inconstitucionais, na medida em que agridem injustamente o Estado de Direito e a segurança jurídica. Ainda, o servidor público que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea A do inciso 3º do 1º do art. 40 da Constituição, na redação vigente até a data de promulgação da SE proveniente da PEC 6/19, no art. 2º, no 1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional número 41, de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória, conforme art. 9, 3 graus, da PEC. Já para o servidor que estiver prestes a se aposentar, e que se enquadrar nas regras de transição dos arts. 3º a 7º da PEC 6/19, será possível o mesmo abono de permanência, mas, equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória, observados os critérios a serem estabelecidos em lei do ente federativo. Ou seja, o proponente almeja reduzir a expectativa de percepção do abono de permanência para os servidores que ainda não obtiveram o direito à aposentadoria, permitindo-se a redução de seu valor, pela via infraconstitucional. Todavia, essa é uma diferenciação que não pode ser aceita, especialmente se injustificada. Além disso, o proponente almeja flexibilizar a idade máxima de aposentadoria no RPPS, que atualmente é de 75 anos, art. 40, 1 graus, segunda, da CF, com a redação dada pela SE 88/2015, para permitir novas idades máximas diferentes. Essa possibilidade terá reflexos parciais também no RGPS, pois poderão ser definidas idades máximas em relação a empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias. Todavia, caso seja aceita tamanha flexibilização e desconstitucionalização do tema,
para que não haja ofensa ao Estado de Direito, eventual redução da idade máxima só pode ser considerada para servidores que ainda não tenham atingido eventual nova idade máxima, sob pena de abrupta interrupção da relação estatutária entre o Estado para aqueles que já haviam superado idade máxima inferior, mas não tenham atingido a idade de 75 anos. Esses servidores, no caso, não podem ser aposentados compulsoriamente de modo abrupto, sob pena de violação da segurança jurídica e do Estado de Direito. Imagine-se, por exemplo, um ministro do STF com 72 anos de idade, sendo abruptamente aposentado compulsoriamente tão somente pelo fato de que lei complementar alterará a idade máxima para 70 anos, em vez dos 75 anos anteriores. Isso não poderá ser aceito, devendo todos os servidores que estiverem entre as duas idades, caso haja redução dessa idade máxima, serem mantidos em seus cargos, salvo aposentadoria voluntária. Note-se que, acertadamente, as regras novas para titulares de mandato eletivo, dispostas no art. 11 da PEC, que os encaminham integralmente para o RGPS, garantem a este grupo de cidadãos que permaneçam nos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados, mas vedando a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza. Ou seja, políticos novos, a partir da SA ser promulgada, serão vinculados ao RGPS, mas a segurança jurídica e o Estado de Direito demandam que haja proteção aos titulares de mandato eletivo, garantindo-se sua participação no RPPS respectivo. A mesma proteção à confiança do parlamentar nas regras até então vigentes deve pautar o tratamento aos servidores públicos em geral, cuja segurança jurídica seja severamente atacada pela reforma, bem como o tratamento do servidor que almeja abono de permanência no valor exato de sua contribuição, a qualquer época, e a manutenção de seu direito a permanecer no cargo até os 75 anos, mesmo que essa idade máxima venha a ser reduzida.